Oi pessoal, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Nossa conversa de hoje tem como tema: Deus, o Senhor está atrasado. Essa é a sensação que a gente tem muitas vezes na nossa vida, né? Que Deus está se atrasando para fazer algo. E para que a gente pudesse conversar, pedi para vocês lerem o livro de Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 43. Eu não coloquei aqui porque senão ia ficar muito grande, mas é de suma importância que vocês leiam antes de assistir esse vídeo. Se não leram, dá um pause e lê agora. Rapidinho vocês leem. Bom, como vocês viram, esse texto fala sobre Jairo, que era o chefe da sinagoga, socialmente muito bem relacionado, muito bem quisto, tinha um poder aquisitivo bom, tinha um grau de intelectualidade também considerado, né? Era uma pessoa respeitada, de posses. E ele chega a Cristo desesperado. Senhor, mestre, minha filhinha tá morrendo, só você pode me salvar, só você pode salvar ela, no caso, né? E foi a Cristo desesperado. E Cristo falou: não, vamos então, vamos lá, eu vou lá vê-la, me leva até ela. E foram correndo, né, para que desse tempo de Cristo encontrar a menina antes que ela morresse, né? E no meio do caminho, uma mulher toca Jesus, e essa mulher, ela era uma mulher com hemorragia, né? Naquela época, essa doença dela a tornava impura, então ela fez... ela descumpriu as regras, né? A mulher impura naquela época não poderia tocar um rabi, mas então ela fez isso porque a fé dela falava para ela: se você simplesmente tocar as vestes do mestre, você será curada. Só que aquela mulher tinha uma relação meio de superstição com Cristo. Ela queria receber essa cura, achava que se tocasse as vestes dele seria curada e pronto. Mas Cristo queria um relacionamento com ela. Então, nesse momento, Cristo opta por parar sua corrida em direção à menina, a filha de Jairo, e dar atenção a essa mulher. Se imaginem agora na situação de Jairo. O que vocês iam pensar nessa hora? Jesus, tá maluco? Minha filha tá morrendo, só você pode salvar ela. E o Senhor vai parar para cuidar dessa mulher? Ela tem uma doença crônica. Qualquer hora, qualquer dia, o Senhor pode curá-la. Mas minha filha precisa do Senhor agora. E todos ficaram tomados por esse sentimento de indignação em relação a Jesus. Nossa, como é que ele fez isso? Se fosse um médico fazendo algo assim, se chegasse na emergência, uma mulher com doença crônica e uma outra pessoa prestes a morrer, e o médico fosse atender a pessoa com doença crônica, ele seria totalmente negligente. E essa raiva toma conta dos nossos corações quando a gente se coloca na situação de Jairo. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. A gente se vê numa situação onde nossas forças não são capazes de resolver o problema, onde não importa o que a gente faça, a gente não vai conseguir obter êxito sobre aquela situação. E a gente precisa da ajuda de Deus, e a gente fala: Deus, por favor, me ajuda, vem me socorrer. E Deus se demora. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que a gente tem que usar desses momentos de demora de Deus para nos aproximar dele. Todas as vezes que isso aconteceu comigo foram os momentos onde eu mais pude crescer em intimidade com Deus, em conhecimento de Deus. Então a gente tem que usar desses momentos para nos aproximarmos do Pai. E aí, naquela situação, Jesus para. Ah, saiu o poder de mim. Quem foi que me tocou? Claro que ele já sabia. Ele queria que aquela mulher se acusasse e que eles pudessem ter uma conversa, para que a experiência dela com Deus fosse muito mais do que uma cura, como a gente conversou semana passada. Mas ele queria trazer a cura para a alma dela, queria reconectá-la com Deus. E assim ele o fez.
Diante dessa situação e de toda a indignação de Jairo, logo chega algumas pessoas que estavam na casa de Jairo com a notícia de que a menina havia morrido. E aí falam: Jairo, deixa o mestre. Não tem mais o que ele fazer, ela já morreu. E aí, diante de toda a tristeza que agora tomava o coração de Jairo, se imagina na situação dele. Eu ia ficar muito irritada com Jesus. Jesus, você teve a oportunidade de curar minha filha e não curou. E aí Jesus olha para ele e fala: não temas, crê somente. Que palavras difíceis de ouvir, né? Tudo estava perdido. Já estava consumado, já tinha batido o martelo. A menina tinha morrido. E Jesus vem falar: não tema, crê somente. Para nós hoje, ao ler essa história, é muito fácil. Não temer e apenas crer. Porque a gente já sabe o que aconteceu no final. Mas para Jairo, naquele momento, não era fácil. Mas Jairo não deu ouvidos ao que as pessoas que estavam na casa dele falaram. Ah, não, deixa Jesus aí, ela já morreu. Jairo não deu ouvidos a isso e simplesmente creu. Ele conseguiu descansar em Jesus. E esse é um grande ensinamento para a nossa vida. Se a gente conseguir aprender isso, a gente vai ter uma vida muito mais tranquila. Se a gente conseguir descansar em Deus diante das circunstâncias, olha, felizes somos nós. Então Jesus foi com Jairo até sua casa e lá todos falavam: ah, não, ela morreu. Jesus falou: não, ela tá só dormindo. E aí todo mundo debochou de Jesus, porque todo mundo sabia distinguir uma pessoa morta e uma pessoa adormecida. E aí Jesus foi até o quarto e falou: filhinha, se levanta. E a menina ressuscitou. Observe que a experiência de Jairo foi muito maior, muito mais poderosa do que apenas a cura da filhinha dele. Jesus ressuscitou ela. Muitas vezes a gente vai até Deus com um pedido assim: Deus nos dá isso aqui. E observe que a fé de Jairo passou por uma provação muito grande. Com certeza, Jairo teve a sua fé... como é que eu posso dizer? A fé de Jairo aumentou muito, subiu muito de nível. Muitas vezes a gente pede para Deus uma fé capaz de remover montanhas, como muita gente fala, uma fé inabalável. Mas a gente não quer passar por situações onde a nossa fé possa realmente crescer. Eu costumo dizer que só há crescimento quando há sacrifício. Quando a gente passa por situações difíceis, momentos complicados, são nesses momentos que a gente cresce e a gente meio que sobe de nível. E isso acontece com a fé também. Quando eu passo por algum momento de dificuldade, que eu preciso ter muita fé, e eu me vejo sem essa fé, eu costumo olhar para trás, para tudo que Deus já fez na minha vida. E Ele já fez tanta coisa maravilhosa, tanta coisa que só Ele realmente poderia fazer. E aí, mais uma vez, eu olho para Ele e falo: Deus, eu sei que o Senhor não vai me deixar na mão. E Ele nunca me deixa na mão. Então, minha mensagem para vocês hoje é que, independente das circunstâncias, apesar das dificuldades, que a gente possa realmente descansar em Deus. Que a gente saiba que o Senhor, que não poupou o seu Filho da cruz, jamais vai poupar a gente da sua presença. A gente pode estar certo que Deus sempre virá ao nosso socorro, porque Ele nos ama e nos ama muito. Tem uma frase que eu gosto muito, que é como se Deus estivesse falando, né? Fala assim a frase: eu só faço aos meus filhos tudo aquilo que eles fariam se soubesse tudo o que eu sei. Então muitas vezes a gente não entende o que Deus faz na nossa vida, mas é porque a gente não sabe tudo o que está acontecendo. A gente não tem ideia, a gente não tem noção de tudo o que gira ao nosso redor. Mas Deus sabe, e a sua sabedoria é tremenda, e a Bíblia nos fala que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, que a gente pare de tentar impor a Cristo o nosso tempo certo, o tempo certo das coisas acontecerem, que a gente pare de impor a Ele a maneira correta, porque a gente não sabe de nada. Ele sim sabe de todas as coisas.
Então, mais uma vez, que possamos estar totalmente confiantes e descansados na soberania de Deus. Um grande beijo. Fiquem com Deus.